Buenas, pessoal. Terça-feira, dia 7/11, agora são 7 horas e 57 minutos. Vamos dar uma olhada como é que está o mercado lá fora, o que a gente pode esperar para o dia de hoje. Ontem, mercado no 0 a 0, teve lá o Macro Day, né, do BTG, alguns assuntos interessantes. E boi ontem deu uma andada boa. Enfim, vamos dar uma espiada aqui o que a gente pode esperar para o dia de hoje e para continuidade na semana aí. Mudei minha tela, tá? Então, o que que a gente vê aqui? Petróleo lá fora caindo agora 1,93 o WTI e 1,83 o Brent. Milho caindo 0,69, café caindo 0,81, a soja 0,30, minério de ferro tá fechado agora, mas caiu lá na bolsa de Dalian 0,48. O Bitcoin aqui 1,18 de queda. Então, né, basicamente tudo em queda. Isso aqui tá verdinho aqui, mas né, não tá aberto ainda, inclusive o dólar aqui. Então, os que estão verdinhos são os que estão abertos agora, os que estão aqui cinza, a bolinha no cantinho ali, o mercado ainda não abriu. Tá? Então, basicamente, commodities tudo caindo. Se a gente olhar aqui na parte das bolsas, que a gente vê os índices aqui, a Austrália caiu, aí tem aqui a Ásia, China, Japão, né, tudo caindo aqui, a parte da Índia também caiu, então a gente vê a parte da Ásia caindo. Aqui na Europa, a gente vê o DAX ali, né, próximo do 0 a 0, o Reino Unido ali caindo 0,12, então tá, né, pouquinha coisa ali caindo, mas está meio que no 0 a 0. Então, a Europa no 0 a 0, nós temos aqui a Ásia em queda e as nossas commodities também em queda. Tá? Também saiu dado aqui sobre a safra, cadê aqui, ó, safra. Né? Isso aqui sai toda segunda-feira às 19 horas, então o status da safra aqui, né? Deixa eu só atualizar a página aqui. O que que saiu aqui? A situação das lavouras, né? Então a gente vem aqui estados como, por exemplo, aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, já com 70, não, Paraná está com mais de 90% do milho semeado, a soja já está lá na casa dos 30, dos 70% em alguns outros estados aqui, como por exemplo São Paulo e Paraná também. Então o pessoal está plantando, está semeando, né? Aqui teve algumas questões de. O resumo que saiu junto aqui, né? Que fala que as chuvas ajudaram bastante na questão aqui na parte sul, mas também tem que aproveitar o tempo seco que é para fazer o manejo, né? Então tem alguma questão ali. Saiu dado de fenologia também, tá? Isso aqui sai toda segunda-feira. Então toda segunda-feira a gente tem a evolução dos estados das lavouras no Brasil inteiro por estado, né? Os principais estados principalmente. E aqui está na fase de semeadura, depois, né, quando chegar tudo em 100%, vai ter mais uma tabela, né, mais uma página igual essa aqui embaixo, que aí já vai ser a parte de floração, enfim, depois vem a parte de colheita, então vai ficar tudo, quando um vai batendo 100%, vai surgindo as outras tabelas aqui. Isso aqui toda segunda-feira tem aqui, tem um resuminho aqui. Beleza? Aproveitando para mostrar um poucozinho para vocês, né? Eu tenho aqui também o Commodities Report que sai todo a madrugada, então toda madrugada, acho que 4 e pouca da manhã, isso aqui ele pega automático, a Refinitiv manda pra gente aqui. Então esse aqui já é do dia 7, ainda não está com tradução automática aqui, porque eu quero traduzir, mas eu quero manter esse mesmo layout deles, então ainda não conseguimos alinhar isso. Está em inglês, mas isso aqui, só em ler isso aqui, né, a pessoa chegar aqui, ler isso aqui toda manhã, já vai ter um briefing gigantesco sobre o mercado de commodities. Aqui fala questão de petróleo, aí tem a questão de grãos, né, tem a parte de agricultura, aí fala sobre soja, ó, tem aqui ó, que a China tá importando aqui, tem aqui né, as questões de importação da China com o Brasil, enfim, tem tudo aqui sobre commodities. Aqui já dá um briefing gigantesco para quem quer ficar bem informado. Outra questão que tem aqui interessante, dá para consultar os dados do CPEA, por exemplo, boi, café, milho, enfim, pode consultar o que quiser. Ele traz o CPEA e a cotação né, da BVMF, da Bolsa, que é para a pessoa ter uma comparação aqui. Um dos dados, né, que é a cerejinha do bolo, Bases, né, o Bases é uma coisa importante, por exemplo, eu quero consultar o Bases do boi, sei lá, em qualquer região aí, Dourados, né, então aqui ele mostra a cotação do boi lá em Dourados e Azulzinho, se eu clicar em qualquer um desses outros gráficos aqui, ele monta o resto, e aqui eu tenho a cotação do boi na Bolsa de Valores em essa cor meio rosa, e lá embaixo está o Bases, né, então aqui embaixo está o Bases e aí a pessoa pode consultar o prêmio olhando por aqui. Então isso aqui é uma coisa que não tem, mais um tipo de informação que não tem. E aí tem do milho, tem do café, tem dois tipos de café aí para consultar,
Tem do milho também, todas as, né, praças aí que vocês podem imaginar. Tem só clicar aqui a mesma coisa, ele mostra lá a cotação do milho, mostra a cotação da BVMF, mostra a cotação do base aqui embaixo, soja a mesma coisa, enfim, tem bastante coisa aqui. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Já mostrei a safra, clima, tem muita coisa, muita coisa aqui, isso aqui sai todo dia. Olha a quantidade de gráfico que tem aqui, né? Então tem aqui a questão da estiagem, como que está, né, em questão de dias, né, de estiagem. Por exemplo, a gente vê aqui na parte sul aqui, e aqui nessa parte mais oeste a gente vê muita água, então a estiagem está basicamente zero. Já na questão aqui lá no Nordeste, lá no cantinho, já tem uma estiagem maior, está mais seco. Tem a questão de disponibilidade de água no solo, para ver que aqui está bem irrigado, já aqui em toda essa região de cima não. Isso aqui todo dia é atualizado. Questão de precipitação, a estiagem, né, para o mercado agrícola, precipitação acumulada, reposição de chuva, tem o tratamento fitossanitário e as condições de manejo de solo, necessidade de irrigação, isso aqui é muito bom para saber aonde que precisa e aonde que não precisa, né? Basicamente é um gráfico parecido com esse aqui e com esse aqui, só que inverso, então é aonde que tem que irrigar e aonde que não precisa irrigar, para a gente ver que toda essa parte sul onde choveu para caramba não há necessidade nenhuma, condições de colheita, aí tem aqui o índice de precipitação, né, em vários períodos, enfim, tem bastante dado interessante aqui, tá bom? Que mais que tem aqui que eu já posso mostrar? Os indicadores macro, né, a questão da curva de juros e desemprego, tudo mais, isso aqui ele mostra tudo sempre que há uma nova atualização. Então, por exemplo, desemprego é trimestral, a curva de juros ele mostra em tempo real, só que a bolsa está fechada agora, então não está mostrando a de ontem, né? A inflação também e PIB. Então ele dá uma explicaçãozinha o que é, tudo mais, e vai mostrando aqui bonitinho. A curva de juros é muito importante a gente acompanhar como que ela está. Então, isso aqui são os indicadores macros principais do Brasil, tudo atualizado também automaticamente. E aí já vamos dar uma consultada aqui na nossa agenda para hoje, o que a gente pode ver aqui antes de olhar os gráficos, né? Então hoje, né, terça-feira, o que a gente tem de interessante? Saiu lá na China balança comercial, então veio um pouquinho abaixo do esperado aqui, então vamos ver como é que o mercado reage a isso. Tem lá na questão da Austrália a decisão de taxa de juros, mas não vai impactar muito aqui para nós. Reservas cambiais da China, vamos ver mais para frente aqui. Ata do Copom às 8 horas, superávit de orçamento, mas também sai tudo antes do mercado abrir. Né? Vamos ver aqui, tá? Nada, isso aqui não vai dar muita volatilidade, na verdade nada de muito. Tem alguns discursos do Fed aqui, mas nada, e também lá do Banco Central Europeu, mas nada muito relevante. Hoje não tem uma agenda muito forte aqui. Saiu mais alguns dados interessantes ontem à noite que podem trazer um pouco aí de liquidez para o mercado na abertura de hoje. Beleza? O resto que eu não posso mostrar ainda, né? Tem bastante coisa, mas eu não posso mostrar ainda. Então vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Aqui também tem uma questão da, né, como é que está lá a análise do Ibovespa, nas tendências, baseada aqui no gráfico diário. Então, tendência de alta, vem subindo, os osciladores lá também estão mostrando que é para comprar, as médias móveis também, enfim. Beleza? Vamos dar uma espiadinha nos gráficos agora. Milho, CCMX 24, vamos dar uma olhada como é que está aqui. Nós temos que ontem fechou aqui na região de 60 com 79. Então ontem uma barra forte de alta no milho aqui. Eu vi ele, acompanhei, ele subiu bastante, subiu com, né, bastante força ali. E o mais interessante é o seguinte, ele tinha aqui, né, uma possibilidade de subir a partir daqui, também tinha a possibilidade de cair e continuar caindo aqui. Tá subindo, tem essa questão, né, da questão das bolsas estarem subindo, a economia bem entre aspas, né, agora final do ano, com essa questão do Fed que saiu lá, que as coisas teoricamente estão boas lá, não estão melhorando, não estão tão ruim, né? A gente não tem uma palavra boa para falar sobre isso, né? Esse tal de bull market que pode acontecer, o que pode estar acontecendo, automaticamente tende a influenciar também as commodities, elas tendem a ir junto, né? Se commodities não subirem, não tem bull market em mercado nenhum, basicamente é isso, não tem como bolsa subir, não tem como as ações de petróleo, enfim, se subirem, se não subirem as commodities. E o contrário também é verdadeiro. Se o petróleo puxar para baixo, se as commodities agrícolas puxarem para baixo e vice-versa, né? Se o juros disparar para cima, não tem como mais nada subir, né?
Então, o que a gente pode imaginar aqui? Se esse bull market começar a acontecer, estiver acontecendo ou acontecer, né, tudo na base do se, o que a gente pode ver que pode ser que as commodities também sejam impactadas, também subam um pouco. Eu comentei disso ontem, por isso que um dos motivos que eu estava de olho lá no boi, toda aquela história que eu não podia deixar o boi voltar ali para não ficar no prejuízo na operação, tá bom? Então assim, milho deu um sinal, começou, falou, opa, tem uma forcinha aqui. Então, o que dá para fazer aqui? Eu ficaria de olho, né? Se quem comprou aqui, beleza, segue comprado, stop aqui atrás, vamos embora. Quem não comprou ainda, espera mais um pouquinho e vê o que ele vai fazer nessa região aqui, que é bem onde ele parou. Né? Então, vê o que ele vai fazer aqui em cima, na região de 61, 61 e pouco, vê se vai ter muita briga. Aí dá para tentar pegar um tempo gráfico menor, de 60 minutos ou algo do tipo, repare, ele sobe na primeira hora e para. Daqui uns dias tem relatório, né, do ASD, eu esqueci de mostrar, tá lá no Zico, mas ele traduz automaticamente, tudo bonitinho. Mas ele tem relatório lá, né, do Departamento de Agricultura americano. Então vai sair, se eu não me engano, acho que é dia 11 ou dia 12, na próxima semana. Então vamos ver se pode dar uma impactada também. Então vamos dar uma olhada no que pode acontecer por aqui. Caso suba aqui, comece a patinar e mostre uma vontade de vender, a gente entra vendido. Caso suba aqui, rompa e ganhe força e fique interessante, a gente vai lá e compra e vamos embora para cima e esperar aí que isso dê uma recuperada. Beleza? Então é mais ou menos isso. Não tem muito além disso que eu consigo imaginar ali por milho. Por enquanto estou de fora. O boi é análogo, né? Então não é muito diferente, é a mesma coisa. Ontem o boi subiu, deixa eu ver se aqui é o gráfico de 60. Ali é o after, mas ontem o boi subiu bem. Eu tive que sair fora, né? Então saí logo depois da abertura, o boi começou a abrir ali, começou a dar uma balançada e chegou a cair. Se eu botar no tempo gráfico menor aqui, ó, ele abriu aqui, ó, chegou a cair um pouco, subiu, caiu de novo e ficou de lado e no final do dia deu uma puxada grande aqui de alguns quantos pontos aqui. Então tive que sair fora do boi. Então saí do boi com um pequeno lucro ali, mas não descarto a operação de entrar vendido de novo, caso o boi, né, fique interessante de novo. Então, até essa linha amarela aqui seria uma região de venda. Eu posso puxá-la mais para baixo, tentar vender perto dos 238,5, alguma coisa assim, né, que dá bem nesse fundo aqui, nesse topo anterior. Seria bonito uma venda, o boi continuar fazendo esse movimento aqui, ó. Então imagine uma situação que o boi comece a fazer algo assim, ó. Né? Então a gente tem que tentar, ó, imagine o boi tentando fazer algo desse tipo e a gente pega uma venda melhor aqui. Né? Então sai da operação que eu saí ontem aqui na abertura, o boi sobe um pouquinho, volta e tenta pegar uma região assim. Se acontecesse isso de fato, o próximo topo seria próximo do ponto de entrada aqui, um pouquinho abaixo. Então se tentasse fazer outro topo, eu estaria bem posicionado já. Né? Então existe essa possibilidade. A outra possibilidade é acontecer a mesma coisa do milho, o boi começar a subir, igual ele está numa região de briga, eu não vou comprar ali, eu esperaria ele dar uma descansada, uma corrigida para tentar comprar mais fundo. É isso, tá? Então não tem muito mais o que fazer quanto a isso. O café está se mostrando forte também. Então o café vem subindo, rompeu aquela região lá, foi lá em cima, subiu mais um dia de mais de 2%. Então, beleza, foi forte. Né? Então a gente viu aqui que essa barra foi forte, a gente já imaginava que isso poderia acontecer, que eu também não compraria café aqui, mas não venderia diante dessa puxada que ele deu aqui. Então tá indo. Né? O que é o mais prudente agora? Bom, vamos acreditar que vai continuar subindo. Então espera ele subir um pouco, quando ele voltar um pouquinho, né, a gente tenta comprar mais aqui embaixo. Deixa eu comprar, porque se tiver muito forte, ele vai subir em linha reta aqui, a gente vai ter que comprar meio que no susto. Agora, se tiver, né, não tão forte, ele vai voltar um pouquinho. E nessa volta a gente pode tentar comprar. Tá? Então é isso. Vender aqui não vejo porquê. Se eu colocar no gráfico semanal o café, ele está de lado há muito tempo. Está indo buscar uma média lá nos 214. Né? Então tá, vender por vender ali não vejo porquê ainda. Tá bom? A soja, vamos lá, espera abrir. Ó, tá meio com gapzinho. Repare, né? A gente vê o milho subindo, o café subindo, o boi subindo, a soja subindo, então é aquilo que eu falei antes. As commodities, elas meio que se alinham. Algumas são meio que antagônicas com as outras, mas meio que se alinham. Se o mercado todo começa a puxar, as commodities puxam junto. Se o mercado todo começa a baixar, as commodities baixam junto. Uma empurra a outra. As commodities puxam o mercado de ações, né, dá um sinal e puxa as commodities também. Juros é o principal mercado de todos. Então, juros é o que faz o mercado subir e descer.
né? É o mais líquido e mais caro e é onde tem mais dinheiro no mundo, né? Então, soja também está indo. Então, quem por acaso comprou por aqui, beleza, deixa andar agora, né? Fica esperto mais ou menos por aqui, né? Fica esperto por aqui, não deixa ele voltar muito. Se chegar aqui e começar a balançar, que deveria entrar um pouco mais de volume de venda, de compra. Estou na região aqui dos 29,60, 29,70, 29,50, não dá para ficar bobeando muito. Se estopar essa barra verde, pode voltar aqui embaixo. Então é só administrar a posição. Quem comprou aqui por baixo não estava uma posição fácil, não estava uma operação interessante para compra aqui, estava tanto para compra quanto para venda, e mais para venda, dado ao que estava acontecendo atrás aqui. Beleza, começou a subir, quem comprou, comprou, show de bola e vamos embora. Tá? Então é só administrar. O dólar, né? Então nós vemos o dólar aqui caindo na região dos 4,90, tá lá. Ó, repare que ontem, foi ontem isso aqui foi. Ontem ele balançou, mas não fez nada, fechou com uma leve queda ali de 0,30, o índice então foi pior ainda, né? Mas ficou ali no 0,30 de queda o dólar. Mais uma coisa que eu falo, e eu falei ontem, vou falar de novo, muita atenção nessa região onde está o dólar, né? É uma região aqui de memória, de briga, de muito tempo, não é de agora. Então a gente vê aqui esse ano todo de 2023 ele furou uma vez aqui e voltou, né? E então ele está segurando nesses 4,90 há muito tempo. Então existe uma briga muito forte aqui. E aí vamos ficar de olho nisso. O que pode acontecer? De ficar alguns dias de lado, como ficou aqui, ó, 3 dias de lado. Aqui ficou mais tempo de lado, aqui ficou mais tempo, e aqui ficou mais tempo também. Então ele pode ficar mais tempo de lado aqui. E não quer dizer que ele vai ficar de lado que nem ficou e vai virar tudo e vai para o 5,20 que nem foi, né? Mas ele pode romper tudo aqui e vir embora para baixo. A grande questão é, o ruim de mercado ficar de lado é a gente, beleza, por mais que eu venda e ele caia daqui a 2 semanas, eu ficar preso nessa operação aqui entre, né, com 5, 6 pontos de dólar, 5, 6, não, 5, 6 centavos, né, para cima e para baixo aqui, fica machucando a conta para um lado e para o outro. Aí tem que ter uma operação muito pequena para não ficar enchendo o saco. E uma operação muito pequena também não dá dinheiro, então fica aquela coisa, eu não gosto, né? Então eu prefiro deixar o mercado ficar um pouco mais interessante ali. Quando começa a andar, eu boto uma boleta maior e vamos embora e espero que vá agora. Que aí eu entro, faço a minha operação, se ficar 2 horas, 2 dias ou 2 semanas, não me importa. Desde que eu entre, ela ande, quando começa a parar, eu pulo fora. Eu tenho horror quando acontece esse tipo de coisa. E eu fiquei preso aqui. Eu fui um que vendi dólar aqui, fiquei uns quantos dias preso no dólar aqui vendido, e depois ele caiu, beleza, chegou aqui embaixo, eu realizei tudo certo, né? E depois vendi de novo aqui, ganhei aqui embaixo também, realizei tudo certo, mas não comprei. Então tem que ficar esperto nisso. Eu não gosto, acontece às vezes, mas eu não gosto. Eu tento evitar ao máximo isso, né? Ficar preso ali. Índice futuro ontem totalmente lateral. Então reparem, um dado interessante, né? O dólar está numa região bem propícia para ter uma briguinha, voltar e subir. E o índice está na mesma questão, só que ao contrário. Está numa região linda ali para bater um pouquinho e voltar, né? Então ele vem subindo aqui com bastante força. Tem uma média móvel lá em cima, que está totalmente lateral, mas tem uma região aqui que é uma região de memória, 119, 120 aqui. Então assim, o índice voltar, e lá fora está caindo, o índice voltar e corrigir um pouco, voltar para o 117 não é nenhum problema, tá? Então, e o dólar subir um pouquinho não seria nenhum problema também. Então vamos ficar de olho nisso aí. Não adianta ficar comprando, beleza? Ah, vai ter rally de final de ano, rally de Natal. Todo ano eu ouço a mesma conversa. Todo ano. Eu posso gravar um vídeo hoje aqui, já deixar pronto para lançar ano que vem falando sobre isso, que vai estar atualizado, porque todo ano tem. Todo ano fala. Nem todo ano tem, né? E às vezes quando o pessoal enxerga, já foi. O momento de fazer caixa, o momento de comprar é quando ninguém quer, quando a coisa está lá embaixo. E o pessoal fala de rally de final de ano quando o mercado já subiu 15%. Então, vamos ficar esperto nessa questão aqui para a gente poder comprar mais aí caso caia. E aí aquelas operações que eu falei um tempo atrás, que eu falei aqui, ó, esse enrosco, já quando o índice está ruim para compra, está ruim para venda, está vendo se vai ou não vai, o bom de fazer o quê? Compra boas ações, aproveita esses momentos de queda mais forte, de bastante volatilidade, os osciladores trabalham muito bem, aproveite para usar esses osciladores para comprar boas ações e comprar ações com os osciladores bem descontados, né? Isso geralmente tende a dar bons negócios. Aí imagina quem comprou ação aqui embaixo com IFR lá embaixo, quem comprou ação aqui embaixo com estocástico lá embaixo, o Bovespa depois sobe aí 4, 5% aí em questão de 2, 3 dias,
provavelmente, né, se não todas, algumas dessas ações devem ter subido bacana aí, né? Então, melhor do que ficar exposto muitas vezes no índice. Tá? Então tem que aproveitar esses momentos. Comprar agora aqui não é um bom momento. Pode ser que ele volte tudo aqui e caia. Boa parte, se não tudo, enfim. Beleza? Então vamos ficar de olho nisso aí e vamos fazer boas operações aí hoje, amanhã e o resto da semana, tá bom? Até mais. Tchau.